Bora estudar Amoras. Vamos analisar aqui este filme e a primeira pergunta que eu faço é: como está sendo a nossa relação? Como nós estamos tratando as nossas crianças, principalmente os nossos idosos? Este é um filme que faz refletir muito sobre isso. Filme de Patrícia Moreira e Cornélio Cunegundes, em que eu volto a fazer aqui, né? Esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo do vestibular UESP 2026. Para os que não sabem, eu perdi o meu canal no início deste ano, infelizmente por um problema aí, né, com uma editora, e ela, como eu sou pequeno, não tenho como lutar contra isso, perdi o meu canal anterior. E no ano passado eu já tinha feito as obras da Unesp, como de tantos outros vestibulares do Brasil. E este ano já pediram, já foram lá, né? Algumas pessoas já descobriram meu novo canal, que eu estou reiniciando e está com mil e pouquinhos inscritos. E peço para você se inscrever já, se você, né, gostar. Deixa para se inscrever depois, tá? Se não gostar, não precisa se inscrever não. Se inscreve se você gostar aqui, tá? E deixa o like também lá no final, tá? Se você não gostar, não precisa. E se puder, comenta também, tá? E o que eu acho muito legal de fazer esse vestibular, o UESP, é que ele coloca filmes. Eu acho isso maravilhoso. Os vestibulares deveriam colocar mais, né? A cultura deveria conversar mais. Eu, como um professor de literatura, me sinto muito bem em analisar filmes, e alguns outros vestibulares também colocam a música, como, por exemplo, a Federal do Rio Grande do Sul, né? A URGS, a UEL de Londrina. Já é o segundo ano que coloca o disco Cabeça Dinossauro dos Titãs. Então eu acho isso maravilhoso, gente, porque a cultura é, né, tudo isso. Então nós precisamos, né, falar sobre isso. Eu sou uma pessoa que eu amo a Bahia, dois estados assim que eu amo, aquela coisa do amar de paixão, né, que se fala, a Bahia e Minas Gerais. E não só Minas Gerais nem tem litoral, né? Mas a Bahia também, não só o litoral, mas eu gosto muito do interior. Essa coisa de conviver com essas pessoas maravilhosas, cada história que a gente ouve, né? São lugares que eu amo, assim, Minas e Bahia. Eu sou um paulista, nasci próximo ao litoral de São Paulo, e hoje moro no litoral do Paraná. Sim, o Paraná tem um litoral, tá? Que eu acho até bonito, claro, não se compara com o litoral da Bahia, mas é um litoral até bonito. Antes de começar aqui, tá? Não viu o filme ainda? Para o vídeo, vai ver o filme e volta aqui. Esse filme está disponível, né? Inclusive até no YouTube ele está disponível, então não há desculpa para não ver o filme. Porque o que eu vou fazer aqui é uma análise e eu vou dar spoilers. Então, se não viu o filme ainda, vai ver o filme. Precisa ver o filme antes, tá, de eu falar sobre ele. Esse é um filme curto. Ele tem 48 minutos, se eu não me engano, 48, 49. Eu sei que são menos de 50 minutos. Tá? Ele tem essa duração aí, né? E o início do filme, ele me deixou assim bastante apreensivo, porque ele mostra um casal, um homem e uma mulher, viajando, e uma criança. E essa criança me dá a impressão, eu cheguei a pensar isso no início do filme, que essa criança não existia. Porque assim que eles chegam ao local em que eles estão indo, esse casal, eles largam a criança no carro, eles vão lá bater na porta. A escolha da casa foi muito legal, tá? Essa casa, ela representou muito bem da forma como foi gravada também. Ela chega a nos dar ali uma certa apreensão, um certo suspense, um certo medinho. E é a filha que está indo na casa da mãe com o novo namorado. Parece ser um novo namorado, mas não é um namorado de muito tempo. E tem um filho chamado Robertinho. E o Robertinho vai ser levado para ficar com a avó,
porque a mãe vai fazer uma viagem, não pode levá-lo, não quer levá-lo, na verdade. E essa criança não conhece a avó ainda, então ela não tem nenhum laço com a avó. E eles chegam ali, enquanto eles vão bater na porta, eles entram na casa, a criança fica no carro. E a mulher fica olhando pelas frestas da casa, ali observando. Então, pelo menos a mim, e acho que isso foi proposital no filme, parabéns por essa cena, eu fiquei com a impressão de que a criança não existia, que apenas a avó via a criança e os adultos, como não tinha interação. E esse já é um filme para se pensar sobre isso, porque essa mulher, né, que é uma mulher bonita, né, proposital também isso no filme, tem um namorado, uma mulher jovem ainda, ela vai deixar o filho com a avó, né, e dá para perceber que ela não dá bola para a mãe, ela não dá bola para o filho. Então, vou largar esses dois aí que eu, né, se virem aí. Preciso da minha mãe agora, se vira aí. Ela faz questão de dizer que ela ajuda a mãe. Não é o que parece muito, porque a mãe parece viver numa pobreza bem grande ali, naquele local. Representando um local distante, né? Não próximo a um grande centro, uma cidade pequena do interior. E a avó, aquele início, a forma como a avó trata o neto, também nos deixa assim um pouco apreensivos. Você já sabe que tem alguma coisa, porque a avó está preocupada, né? Porque ela fala sobre o que está em volta. E até ela interagir com o neto, eu sinceramente não tinha muita certeza de que aquela criança existia. E essa criança, ela vive um mundo muito de fantasia, porque ela está sempre com o seu livro, né, o livro em quadrinhos, a HQ dele ali, e ele tem um personagem, um boneco, tem um nome certo para isso, tá? Mas é um boneco. E esse, que acaba sendo uma segurança para ele. Tem outra coisa também, uma segurança para ele. A bombinha, esse menino parece ser asmático, então ele utiliza sempre essa bombinha. Então são alguns elementos ali de segurança para ele naquele local estranho. E você se coloca, né, no filme. Eu me coloco como pai, tá? Embora meus filhos já estejam crescidos, mas eu me coloco. Cara, eu nunca fui de deixar meus filhos com a minha mãe para ela cuidar enquanto eu viajava, algo assim, pela proteção. E eles conviveram com a avó. Imagina essa mãe que larga uma criança, que a criança nem conhecia a avó. Tipo, joga lá e vamos ver o que dá. Vamos ver o que dá. O início, a avó, como ela não tem esse afeto e ela tem um medo excessivo de algo que ronda a casa, que eu vou falar daqui a pouco para vocês, ela trata o neto daquela forma e ela não quer aquela imaginação do neto, né? Tanto que ela pega aquele boneco do neto em um momento e ela segura para ela. E o neto não sabe, mas estando ali dentro, eles começam a viver numa prisão, porque a avó tem medo do que vem de fora. Então isso é muito legal também, né? Pensarmos na sanidade de uma pessoa, o que está dentro da cabeça dela, o interior é seguro, o que vem de fora não é seguro. Talvez tenha sido essa a intenção também do filme. E essa história ela vai se desenrolando até que a avó acha, né, no boneco ali uma frase escrita. Eu entendi como se fosse um presente do pai, não sei. Esse pai não é falado, né? Não sei. Mas esse menino tinha um carinho muito grande por esse boneco, que é o Capitão Torpedo. Se eu não me engano, é o Capitão Torpedo. E ele, como ele vive uma ilusão muito grande, então perceba, são duas pessoas que vivem num mundo assim, muito de ilusão. O menino com as suas histórias em quadrinhos, com as suas imaginações, tanto que ele imagina as cenas do livro ali, quando ele está lendo, acontecendo, ele imagina o Capitão Torpedo se materializando ao lado dele, e a avó com aquele medo daquele bicho.
E a avó tranca a casa e não deixa o neto sair. Ninguém sai da casa. É isso que acontece ali. O neto aí arma uma operação, né, para salvar o capitão lá, o Capitão Torpedo. Ele pega o Capitão Torpedo. Na verdade, a avó já deixa ele pegar. A avó passa esse momento a gostar dele. E aí nós vamos passar a ver momentos dos dois, de cuidado. Primeiro da avó com ele, até dando banho nele, né, o momento em que ela está esfregando ele na bacia. E dele com a avó, depois um momento que parece que a avó adoece e ele está ali cuidando da avó. Só que a avó não larga essa chave. Tudo muda e às vezes nós precisamos de algo para mudar a nossa vida. E aí vem o nome do filme Amoras. A partir do momento que o moleque olha pela fresta, a casa cheia de frestas, e ele vê lá fora algumas amoras, um pé de amora e algumas amoras ali. Nossa, os passarinhos aqui estão batendo aqui em cima. Ele vê algumas amoras e ele fica pensando. E ele vai ver no livro, né, que a amora é o alimento preferido, né, é a fruta preferida do Capitão Torpedo. E aí aquilo, ele dá aquela vontade de sair. Como eu falei, às vezes você precisa de algo para sair da caixinha. Algo para sair da caverna. Tá? Então nós precisamos de algo que nos incentive. Precisamos ter um objetivo para sair daquela prisão em que muitas vezes nós nos colocamos ou que nos colocam. E ele cria coragem, ele quebra a bombinha, joga no chão, pisa em cima da bombinha de asma dele, né? Eu não sei como se chama aquelas bombinhas, mas bombinha de asma, acho que vocês entendem o que eu falo aqui. E ele vai até o quarto da avó com todo cuidado e ele tira aquela chave. E ele vai até a porta, ele abre a porta, a avó acorda no momento em que ele está saindo, a avó vê aquela claridade, a luz, como se a avó estivesse vivendo na escuridão. E aquela é a luz. E eu penso assim, como esse filme como uma grande metáfora. E aí como que eu vejo essa metáfora? A criança levou a luz para a avó. A criança deu um pouco de atenção, a criança entendeu, coisa que nenhum outro fazia. E aquele momento é um momento de libertação. A avó tem todo aquele medo de sair dali, e o menino está na porta, também está com medo, mas ao lado dele está o Capitão Torpedo. Para mim, a única coisa nesse filme que não ficou maravilhoso, mas talvez por ser um gosto pessoal meu, talvez seja só isso, foi o fato ali de misturar essa questão dos quadrinhos. Tem gente que adora isso, tá? E eu também não tô falando que é um defeito do filme, tá? Pra mim não ficou tão legal. É a única crítica que eu tenho a fazer ao filme. De resto, maravilhoso. Neste momento, o menino sai da casa e não sei se foi proposital, não sei se fui eu que vi dessa forma, tá? Mas parece que dentro da casa havia uma escuridão, que você imaginava que fora estava noite, e a avó também estava dormindo, era noite. E a partir do momento em que eles cruzam aquela porta e estão lá fora, vira dia. As coisas, né? A luz vem, se ilumina tudo aquilo. E é maravilhoso esse final. E nós já estamos no final do filme. E eu falei que ia dar spoiler, né? Você já viu o filme, né? Já viu o filme, né? O menino sai e a avó sai e você vê aquela felicidade dos dois ali. O menino livre, comendo amoras, e a avó em liberdade. Porque o menino ajudou a tirar os monstros dela. Porque a avó ajudou a tirar os monstros do menino, que era o medo, que era a ansiedade. O menino já não precisa mais nem daquela bombinha que ele usava sempre. E o menino deixa o Capitão Torpedo também, tá? Ele deixa lá e quando a avó sai, a avó pega o Capitão Torpedo e ela sai. Então, é uma história linda, é uma história de ternura, tá? E digamos que é uma história de construção de um afeto, né? Esse afeto que não existia, ele é construído por duas pessoas com idades tão
tão diferentes. Esses personagens se superam, ajudados um pelo outro. Tá? Então, pessoal, eu acho que é isso, tá? Parabéns aí, né, aos diretores do filme, parabéns aí a Patrícia, parabéns aí ao Cornélio, tá? Fizeram uma grande obra. Eu amo cinema, tá? E eu amo histórias assim, tá? Com esse tipo de enredo. Eu gosto de histórias simples, mas bem contadas e de boas atuações. É do jeito que eu gosto desse filme, tá? Parabéns, então. E se você chegou no final, agora sim, tá? Se chegou no final, é porque vale um like, é porque vale uma inscrição, se não é inscrito ainda. Tá? E comenta aí se você gostou, se você vai fazer o vestibular UESP, de que cidade que você fala é da Bahia para eu saber, ou não é da Bahia, enfim, de onde que você está vendo esse vídeo aí. Eu espero que vocês realmente tenham gostado. Por hoje é isso e simbora estudar!